Imagine acordar e descobrir que a pressão por anistia está explodindo em Brasília, enquanto ao mesmo tempo, vozes poderosas dos Estados Unidos passam a mirar diretamente em Alexandre de Moraes. A pergunta que ecoa nos corredores do poder, nas manchetes e até mesmo nas conversas de rua é inevitável. Será que Bolsonaro vai ser condenado no STF? Esse não é apenas mais um episódio político, mas um dos capítulos mais intensos e decisivos da história recente do Brasil. O que está acontecendo agora tem o potencial de redefinir o futuro político do país e até mesmo redesenhar as relações internacionais. E eu preciso que você fique comigo até o fim, porque o que vou revelar ao longo deste vídeo pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está em jogo. A pressão por anistia em Brasília não surgiu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo, fruto de meses de tensão, protestos, negociações e um clima de instabilidade que parece não ter fim. De um lado, aliados de Bolsonaro intensificam os pedidos de anistia para figuras-chave envolvidas nos atos de 8 de janeiro, usando argumentos de reconciliação nacional, pacificação e estabilidade política. Do outro lado, juristas, ministros e opositores afirmam que ceder a esse tipo de pressão seria um atentado contra a democracia e contra o próprio sistema de justiça. Mas o que faz esse momento ser tão explosivo é justamente a combinação desses fatores com a atenção internacional, principalmente dos Estados Unidos, que começam a mirar de perto as decisões de Alexandre de Moraes. Por que essa atenção externa importa? Porque a política brasileira, gostemos ou não, nunca está isolada. As relações entre Brasília e Washington são fundamentais em temas como comércio, segurança, meio ambiente e até mesmo em negociações globais. E quando autoridades americanas começam a questionar ou monitorar os passos de Moraes, isso cria um efeito dominó, levantando dúvidas sobre imparcialidade, excesso de poder e possíveis repercussões diplomáticas. O nome de Bolsonaro, é claro, está no centro desse furacão. Pense comigo. Se Bolsonaro for condenado no STF, quais serão as consequências imediatas? Seus aliados aceitarão em silêncio ou veremos novas ondas de protestos? E se houver uma anistia ampla, qual será a mensagem transmitida para o país e para o mundo? A pressão por anistia em Brasília continua crescendo, alimentada por bancadas influentes, movimentos de rua e uma parte expressiva da opinião pública que acredita na necessidade de virar a página para seguir em frente. Deputados e senadores articulam nos bastidores, discursos inflamados ganham espaço nas tribunas, e as redes sociais se transformam em palco de campanhas massivas pela ideia de pacificação nacional. Mas ao mesmo tempo, do outro lado do poder, no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes se mantém firme, tornando-se uma figura central e até mesmo polêmica na condução desse processo. Sua postura dura, seus votos firmes e suas decisões implacáveis são elogiadas por uns como proteção à democracia e criticadas por outros como sinais de autoritarismo. Essa tensão, por si só, já seria suficiente para mobilizar o país. Mas o que coloca ainda mais fogo nessa chama é a atenção que vem de fora. Autoridades dos Estados Unidos, influentes think tanks e veículos de imprensa internacionais começam a questionar abertamente a concentração de poder em mãos de um único magistrado. E aqui surge um ponto fundamental. Quando os ecumenics e os miram em Moraes, não estão apenas observando uma disputa jurídica brasileira, mas avaliando a estabilidade institucional do país, a previsibilidade de suas decisões políticas e até a segurança dos investimentos que passam por essa arena. Isso porque o Brasil, nesse momento, é um ator estratégico não apenas na América Latina, mas no equilíbrio global em questões de energia, meio ambiente e geopolítica. Agora, pense comigo. Se essa pressão externa aumenta, como reagirão os ministros do STF? Será que algum deles começará a rever posições, temendo repercussões internacionais? Ou a corte se fechará ainda mais, reforçando sua independência diante do olhar estrangeiro? Enquanto isso, Bolsonaro observa esse cenário com a experiência de quem já esteve no centro do poder. Seus advogados calculam cada movimento. Seus aliados testam narrativas. E sua base social continua mobilizada, aguardando ansiosamente o desenrolar dos próximos capítulos. E a grande dúvida permanece.
Será que o ex-presidente caminha para uma condenação definitiva no STF? Ou conseguirá se beneficiar de uma articulação política que lhe abra a porta da anistia? Agora, imagine o impacto disso nas eleições futuras. Se Bolsonaro for condenado, abre-se um vácuo de liderança no campo conservador, e figuras emergentes começarão a disputar esse espaço. Se houver anistia, a narrativa muda completamente. Ele volta ao jogo fortalecido, podendo até se reposicionar como vítima de perseguição judicial. Esse é o tipo de movimento que redefine estratégias eleitorais e altera previsões de mercado. E não se engane, investidores, analistas e até diplomatas estão atentos a cada sinal, porque sabem que o desfecho dessa história terá efeitos diretos na economia, na política externa e no próprio humor social do país. É justamente essa intersecção entre política, justiça e economia que torna o momento atual tão explosivo. Porque, no fim das contas, o que está em jogo é muito mais do que o destino de Bolsonaro ou de Moraes. É a confiança na democracia brasileira. É a forma como o mundo enxerga o país. E, principalmente, é o rumo que o Brasil escolherá para os próximos anos. E enquanto o país inteiro acompanha esse embate, o clima em Brasília vai ficando cada vez mais carregado. Nas comissões, nas rodas de conversa e até mesmo em reuniões fechadas, a palavra anistia ecoa como um fantasma que divide opiniões e cria alianças improváveis. Deputados que antes eram adversários, agora trocam sussurros nos corredores. Senadores calculam seus passos com cuidado e líderes partidários sabem que qualquer decisão nesse momento pode definir suas carreiras. E ao mesmo tempo, o olhar externo continua pesando. O fato de os Estados Unidos estarem monitorando de perto os desdobramentos não é apenas um detalhe diplomático, mas um recado claro de que a comunidade internacional já enxerga esse episódio como um termômetro da saúde democrática brasileira. Isso afeta não só a política, mas também a economia, os investimentos e a credibilidade do país em fóruns globais. E aqui está a questão que ninguém consegue responder de imediato. Será que o Brasil terá força política para sustentar um processo de anistia diante da pressão interna e externa? Ou veremos o STF avançando firme na direção de uma condenação histórica, mesmo sob questionamentos internacionais? Ao redor dessa dúvida, a narrativa se intensifica. Moraes, alvo de críticas e elogios, parece ter se tornado símbolo de resistência, mas também de controvérsia. Bolsonaro, por sua vez, sabe que cada passo que dá pode ser interpretado como sinal de força ou de fraqueza, e por isso, seus aliados redobram o esforço de moldar a opinião pública, seja nas ruas ou nas redes. O que se percebe é que o destino político do Brasil está sendo costurado não apenas nos gabinetes do Supremo ou nos corredores do Congresso, mas também em reuniões discretas de embaixadas, em relatórios de consultorias internacionais e em conversas de investidores que precisam decidir se confiam ou não no futuro imediato do país. É nesse ponto que precisamos voltar a atenção. O verdadeiro impacto dessa batalha não será medido apenas pela situação de um ex-presidente, mas pela mensagem que o Brasil transmitirá ao mundo. Se a anistia se concretizar, será vista como gesto de reconciliação ou como sinal de fragilidade institucional? Se vier a condenação, será interpretada como prova de maturidade democrática ou como demonstração de um judiciário concentrando o poder demais? As próximas decisões não são apenas jurídicas ou políticas, são estratégicas para definir como a nação será lembrada nesse momento histórico. A cada fala, a cada voto, a cada manifestação popular, novas camadas dessa história são adicionadas. Já não é apenas um debate jurídico ou político, mas um reflexo direto da luta pelo poder e da forma como a democracia será interpretada daqui para frente. E nesse contexto, os Estados Unidos, ao mirarem Moraes, adicionam uma camada extra de tensão, transformando o que já era um conflito interno em um caso de repercussão internacional. A imagem de Bolsonaro diante do STF é mais do que a de um ex-presidente sob julgamento. É o símbolo de um país que precisa decidir se vai privilegiar a reconciliação ou a responsabilização. Se você chegou até aqui, é porque compreende a importância desse momento histórico. E eu preciso te convidar a participar ativamente dessa discussão.
Deixe o seu comentário, compartilhe sua opinião, porque é ela que ajuda a construir um debate cada vez mais necessário. Aproveite também para curtir este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas e ampliar essa reflexão. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora para não perder os próximos conteúdos, pois vamos continuar acompanhando cada detalhe desse capítulo decisivo da nossa história. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas entendam o que realmente está em jogo. E claro, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora, porque ele vai te dar ainda mais contexto sobre como chegamos até este momento. Essa história está longe de acabar, mas juntos podemos analisá-la com profundidade e clareza, entendendo que o futuro do Brasil está sendo decidido diante dos nossos olhos.